Hoje nós vamos conversar sobre a pastoral afro-brasileira, a realidade desta pastoral em nossas dioceses. E o nosso convidado é o arcebispo de Feira de Santana, na Bahia, Dom Zanoni Demetino Castro, bispo referencial da pastoral afro-brasileira no âmbito das pastorais sociais da CNBB. Boa tarde, Dom Zanoni, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Caísa. Uma alegria imensa estar aqui nesse programa, participar, partilhar um pouco desta caminhada nossa da pastoral afro-brasileira. Dom Zanoni, a gente começa perguntando sobre a missão. Qual a missão desta pastoral afro-brasileira? A missão da pastoral afro-brasileira é a missão da igreja, a missão do Corpus Christi, a missão do bom pastor que passou a vida fazendo bem, do cuidado, da preocupação, da ternura, de defender o rebanho dos lobos, dos perigos. Então, não é uma ação de um grupo, não é uma realização de um movimento social, mas é a ação evangelizadora de toda a igreja. Ô, Dom Zanoni, quais são as atividades? Fala um pouquinho para a gente das atividades desenvolvidas pela pastoral. A pastoral, nosso grande desafio é evangelizar. O Papa Paulo VI dizia que evangelizar não é um verniz superficial. Ela tem que penetrar a raiz, ela tem nas culturas, ter presente a concretude da vida das pessoas. E o nosso desafio como igreja no Brasil é ter consciência de que a maioria absoluta do nosso povo, do nosso rebanho, é afrodescendente, que veio trazido ou arrancado de sua terra e que enriqueceu essa nossa nação. Produziu na cana-de-açúcar, na mineração, no trabalho doméstico. Esse Brasil está marcado pela presença na culinária, na dança, na música, em toda a realidade. Mas pesa sobre nós, sobretudo, os 350 ou quase 400 anos de escravidão, esse crime de lesa humanidade. Nós somos chamados como igreja a dar uma notícia boa a essa gente. Então, a questão da pastoral não pode ficar restrita a um grupo, apartada de um movimento, mas a igreja toda deve compreender como assumir o mandato evangelizador do Mestre Jesus. Por isso que, nesse momento, a pastoral afro-brasileira, com seu secretariado, articula e refletindo, chamando os bispos, os pastores, os presbíteros, as lideranças, para compreender como assumir esse mandato. Propomos retomar um documento de estudo da CNBB, um documento verde, 85, para que se torne, transforme, seja assim, um documento oficial da CNBB, tendo presente a realidade do nosso povo, os desafios da nossa caminhada e o mandato evangelizador do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quis definir tão precisamente uma coisa ou outra, mas a pastoral afro deve ser vista de modo assim que percorra toda a ação brasileira, toda a ação da pastoral, todos os movimentos, grupos. A gente vê o Padre Enes, a irmã Terezinha, que recebeu em suas mãos o primeiro do livro dos documentos da pastoral afro-brasileira, número 85, a presença junto com os missionários africanos, a grande romaria em Aparecida, que reúne as comunidades negras, o Congresso Nacional das Comunidades Negras, que acontece
nos vários estados, nas várias capitais, um encontro importantíssimo, que é o encontro dos bispos em Aparecida, aqueles que compreendem que a sua afrodescendência é algo valioso. E um momento importante que está acontecendo na ação da igreja é a realização de um curso de pastoral afro, um curso de extensão universitária, uma parceria da Faculdade Católica de Feira de Santana e a Faculdade Teológica de Passo Fundo, com acompanhamento de mais de 150 alunos e estudantes refletindo a ação da igreja, a nossa identidade, a afrodescendência e a nossa catolicidade, o nosso ser cristão e, sobretudo, a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Agora, apesar dessas raízes que o senhor bem destacou, Dom Zanoni, do povo brasileiro e da maioria do nosso povo ter essas origens afrodescendentes das quais nós devíamos nos orgulhar e apresentar enquanto riqueza para a realidade do que forma o que nós chamamos a nação, o povo brasileiro, nós ainda vivemos num país muito preconceituoso e, por que não dizer, onde o racismo está muito presente nas relações. Como é que a pastoral trabalha temas tão delicados e que estão tão presentes na vida atual da sociedade? Porque quando a gente fala assim, preconceito, racismo, talvez nós poderíamos imaginar como uma realidade do passado. Mas hoje, mais que nunca, a gente identifica esse racismo institucional, esse preconceito institucional ainda presente na nossa sociedade. O que a pastoral tem feito para trabalhar esses temas? De fato, nós temos presente, compreendendo que o racismo não é algo periférico, como você bem falou, é estrutural, está inserido, encarnado, Sim. É consequência da escravidão, que não foi superada. Eu creio que esse momento em que cresce um movimento em que todas as vidas se importam, sobretudo também as vidas negras, que são as mais ameaçadas, quando um homem negro nos Estados Unidos grita que não posso respirar, e esse grito é assumido por nós aqui diante de tantas situações de assassinato, de extermínio da juventude negra, de racismo, como aconteceu lá em Porto Alegre com o jovem negro, né? E no Rio, na Bahia, em todos os cantos, quando nós compreendemos que a luta, a ação, as ações afirmativas, os cursos de pré-vestibulares para negros e carentes são sinais de uma compreensão, de uma luta. Essa parceria para gestar uma nova sociedade. Aí algumas imagens do Educar, um curso que compreende que o negro, sobretudo, é protagonista da gestação de uma nova sociedade. E eu creio que é esse momento, não só a igreja, mas junto com movimentos negros, sociais, junto com igrejas, outras que compreendem esta realidade da fé cristã, mas, sobretudo, também com a diversidade, a pluralidade das religiões, dos muçulmanos, das religiões de matriz africana, compreende que a humanidade precisa ser cuidada, resgatada. Porque a fé da igreja professa que a humanidade tem que ser assumida. Já dizia um padre da igreja, aquilo que não é assumido não é redimido. Eu creio que esse momento em que o Papa Francisco, que chama a todos, não só os bispos, não somente os ministros ordenados, mas todas as forças vivas, para escutar, para compreender, para ver como estamos vivendo, é um grande momento para nós
sobretudo da pastoral afro-brasileira, todos que querem um mundo de paz. E uma notícia hoje que nos entristece muito, né? A perda de direitos. Um quilombo, uma terra quilombola, já de tradição, foi desapropriada pelo governo federal para a ocupação de pessoas. Isso entristece, isso é como se fosse uma traição forte contra os povos e tradições quilombolas, as comunidades. Essa expressão que às vezes não se percebe, não se noticia, não se tem acesso. Um dos grandes crimes que é expressado quando não se reconhece e despreza, criminaliza a vida, a história e os direitos dos povos originários, os povos indígenas e povos quilombolas. Ô, Dom Zanoni, diante de tudo que o senhor nos falou agora, nessa resposta, nós poderíamos dizer, então, que essa seria a grande preocupação da pastoral hoje? Essa questão de não respeitarem o povo afro-brasileiro, não assumirem a humanidade que hoje precisa de uma atenção especial? Essa seria a maior preocupação? Olha, a missão da igreja, como nós nos referimos pastoral, é a ação do Cristo Jesus, o bom pastor. Eu vim para evangelizar os pobres, libertar os cativos, anunciar o ano da graça do Senhor. Se cumpre hoje essa profecia. Então, nossa pastoral não é um movimento social, são importantes, não é uma ação de um grupo, mas é a ação, o projeto evangelizador do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que nós fazemos, grupos, movimentos, as rádios, as televisões, como ser fiel ao mandato evangelizador do nosso Mestre Jesus? E nos faz presente, nos anima muito a profecia de Dom Helder Câmara, quando ele recitava, dizia: Mariama, mãe de Deus e mãe dos homens. Não precisa ir tão longe como no teu hino, não precisa derrubar, despedir os ricos de mãos vazias, que não haja nem ricos nem pobres. E ele dizia que a igreja, a CNBB, a profecia dele, assuma de cheio a causa dos negros. Não tem salvação para ninguém se o nosso povo não for resgatado, a nossa gente não tiver vida e vida em plenitude. Nós observamos aqui em nosso país, e aqui onde estou, na Bahia, a maioria absoluta são afrodescendentes. Chega a municípios que têm 90%. É a juventude que está sendo exterminada. Vamos aos presídios, a maioria absoluta são afrodescendentes. Na pandemia, quem mais sofreu foram afrodescendentes. Então, não tem razão alguma da igreja ter discursos que não compreende, não percebe o sofrimento da nossa gente, que não percebe esse racismo estrutural, que é um escândalo, e nós não podemos pecar contra o Espírito Santo, achar que não existe essa realidade. Por isso que pastoral não é uma ação de uns iluminados, de uns vanguardistas, de um grupo de padres ou bispos negros, é a ação de toda a igreja. Agora, ouvindo o senhor dizer, eu estou até aqui me preocupando com a minha própria postura. Porque quando a gente falava de pastoral afro-brasileira, muitas vezes até de modo equivocado, eu começava a pensar que somente seria um grupo de padres ou bispos ou religiosas que se identificam afrodescendentes. E aí eu pergunto para o senhor, hoje, como é que o senhor observa, por exemplo, os agentes dessa pastoral? Eles devem ter simplesmente como referência a cor da pele? Somente são negros que devem ser agentes da pastoral afro? É preciso que isso também fique claro, porque muitas pessoas imaginam que a realidade de grupos étnicos dentro da própria igreja pode se referir também a uma afirmação desse
dessa diferença? Como é que o senhor observa isso? O padre está errado, o padre está certo? Me ajude a compreender melhor. Olha, eu creio, de fato, esse é um momento nosso e o curso aqui, pela plataforma que estamos usando nesse momento, de modo virtual, de modo remoto, mas uma participação bastante significativa, nós temos a consciência de quem nós somos e que notícia boa, nossa compreensão. Nós somos católicos e nossa compreensão de reivindicar a nossa cidadania, a nossa realidade. Isso, a conferência, a igreja, desde Medellín, desde o Concílio Vaticano II, compreende que a vida concreta das pessoas, a realidade em que vive, a situação, é elemento da evangelização. Por isso que eu creio que nós não podemos reduzir a pastoral afro à expressão do mente do culto, de uma celebração eucarística, mas é ação que vai perguntar como é que nós vamos acompanhar os que mais sofrem, como vamos evangelizar, dar uma notícia boa, percebendo o Espírito de Deus, o Evangelho, a semente do verbo, na cultura que nós recebemos da mãe África, da terra onde a maioria do nosso povo vem, descende, a riqueza, os valores, a compreensão de mundo, o modo de compreender a família, a valorização das coisas, porque o cristianismo não se reduz a uma cultura somente, há uma diversidade de cultura. E evangelizar é apontar para onde Deus está. E disso, né, a tradição, onde o amor, Deus aí se faz presente. Por isso que é um momento de reflexão, de aprofundamento. Creio nessa consulta, nesse sínodo, porque o Papa propõe para nós escutar a igreja, que nós, e sobretudo os agentes de pastoral já presentes, atuantes, padres que compreendem, que têm orgulho da sua afrodescendência, possa ser protagonista e repensar a igreja, e repensar a nossa presença no mundo, e tendo essa comunhão profunda com esse Espírito de Deus, essa comunhão que nos faz ser povo de Deus, né? E esse povo que, aquele sonho do profeta Isaías, um novo céu, uma nova terra, e essa palavra de Jesus, não há mais escravo nem livre, nem homem e nem mulher, todos somos um em Jesus Cristo. Aquilo que era dividido, Deus fez uma unidade. Então, por isso que a Pastoral Afro vive esse momento. Eu creio que a TV Pai Eterno pode contribuir muito. Nós estamos retomando o documento 85. Se cada padre, cada catequista, animador de comunidade que não falasse do que não viu, lesse, aprofundasse e desse a sua contribuição, como é que nós devemos ser fiel a Jesus, tendo presente a realidade de sofrimento do povo, perceber a cultura, a riqueza da culinária, da vida. Esses dias, né, até eu saindo da Catedral da Sé, em Salvador, e fui provocado por um grupo de capoeira. Aqui, até 1937, a capoeira era caso de polícia, era coisa de vagabundo, era proibido, como a maioria das coisas do fazer da tradição do povo negro. E quando eu fiquei impressionado, porque aceitei o desafio e brinquei, embora não fosse capoeirista, dancei, brinquei com aquele... E esse vídeo teve uma repercussão grandiosa, a compreender que o importante não é a nossa fala, o nosso discurso, mas o nosso respeito pela diversidade, pela cultura, pela humanidade. Eu creio que esse é de fato, o caminho pastoral, como toda pastoral, é a ação de Jesus, aquele que é o bom pastor, que não teve preconceito para com o estrangeiro, que não foi machista, patriarcalista, misógino com as mulheres, amor sem impor condição. Às vezes,
nos escandalizamos com tantos discursos cristãos que não têm nada a ver com Jesus. Por isso que no nosso curso de Pastoral Afro, um ponto central foi o estudo do Evangelho. Refletir na cristologia, o padre Marcos Santana nos ajudou imensamente nesse momento. Agora, Dom Hernaldo, grande teólogo, grande liturgista, está nos ajudando a refletir sobre a liturgia, sobre a enculturação, tendo presente o Concílio Vaticano II. O que é que nós reivindicamos? É ser igreja e fiel à tradição, ao magistério, à doutrina da igreja. Embora muito pouco conhecida o magistério da igreja. Muitos se falam de magistério para lá, para cá, mas não se tem presente o ensinamento oficial dos nossos santos padres, da igreja, nossas conferências episcopais. Dom Zanoni, enquanto o senhor estava falando, eu estava inclusive até pensando, enquanto o senhor falava da falta de respeito, do fechamento que nós temos às vezes para as diferenças, do tanto racismo que tem acontecido no nosso meio, tantas situações horríveis, eu estava aqui pensando, mas qual será o caminho para rompermos com tudo isso, para crescermos diante de toda essa realidade? E o senhor citou, né, o contato com a palavra de Deus. Qual um outro caminho que a pastoral acredita que vai mudar essa mentalidade nossa diante dessa situação, diante da realidade do povo afro-brasileiro? Pois é. Olha, aquilo que o Papa Bento XVI nos ensinava. No início da fé cristã, não se dá um elenco de verdades, um grupo de normas, dogmas, moral, mas se encontra uma pessoa que dá sentido verdadeiro à nossa existência. Que nós somos chamados a nos encontrar com Jesus, fazer uma experiência pessoal com Ele e compreender que em Jesus, aquilo que São Paulo nos ensina, a vida nova em Cristo, nosso modo de viver o mundo é diferente. Nossa maneira de relacionar com as pessoas e coisas é de outra forma. A construção do reino de Deus, o reino de Deus que é central na vida toda de Jesus, que já foi realizado por Ele, mas não cai pronto do céu. Exige de nós uma resposta. E essa resposta nós chamamos fé. E fé não é só crer em Deus, mas é essa atitude. O Papa tem falado muito da esperança, mas não do verbo esperar parado, mas essa ação, esse protagonismo, a luta, a resistência, a construção, a solidariedade, o fazer redes. Quantos e quantos nesse momento agora, eu estou num grupo luta, aliança contra o racismo, com esses sinais de racismo, expressões de racismo de norte a sul do nosso país. Eu creio que nós precisamos dar uma resposta significativa, uma luta segura, uma resistência esperançosa. Mas eu creio que é um momento de grande reflexão. Eu acredito, Dom, que nós já começamos dando esse passo ao pautarmos o assunto, né? Ao falarmos dele e não ignorarmos pensando assim, não existe o racismo ou não existe desafio para a população afrodescendente. Porque quando a gente começa a simples negação do racismo já é racismo, né? Exatamente, eu creio que é essa compreensão que uma das fotos que eu vi aí passada, estive em São Paulo há poucos dias e com o padre Luiz Fernando, lá da Rosário dos Pretos, São Paulo, e eu fiquei assim impactado. 20 mil pessoas na fome, na calamidade de humanidade, pessoas morando na rua, pessoas passando necessidade, e a maioria absoluta desse povo afrodescendente. E nos perguntamos como cuidar e agradecer
a Deus, a presença da igreja, encontrando lá os irmãos franciscanos na praça, né, de São Francisco, acolhendo, o padre Júlio Lancelotti, tantos grupos e movimentos, os jesuítas, tantos grupos, tantas pessoas cuidando dos mais pobres, dos moradores de rua. Eu creio que a igreja é chamada a ser essa presença salvadora e redentora. Aí, né, um momento, eu acho que é muito importante para nós e para quem está em casa. Agora, Dom Zanoni, quem está nos acompanhando pode estar se perguntando assim, padre, como é que eu faço para participar, para tomar conhecimento das atividades da Pastoral Afro e também me tornar um agente, né? Me interessar por este gesto de poder vencer esses desafios, buscar um mundo mais irmão, mais fraterno, a partir dessa perspectiva das diferenças das culturas e da nossa enculturação como essa soma, essa riqueza que o país tem. Olha, a pastoral é a ação da igreja. Certo. Aquele que é o pastor próprio, é o bispo diocesano. Busque, procure o seu bispo. Nós não queremos um movimento paralelo, uma ação de independente. É em profunda comunhão com os pastores da igreja. Por isso, procure seu bispo. Pergunte como é que nós vamos assumir o mandato de Jesus, tendo presente o povo negro, a realidade sofrida dessa gente, como anunciar Jesus para esse povo. E perguntar ao bispo se ele já contribuiu com o novo documento da Pastoral Afro-Brasileira, que estamos ainda em discussão, em reflexão. Perfeito. Desde já, a gente agradece, Dom Zanoni, a oportunidade. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem, então, agora, para os agentes de pastoral que estão nos acompanhando. Com certeza temos também bispos, padres, que nos acompanham sempre. Eu quero que o senhor deixe a sua mensagem como bispo referencial para a Pastoral Afro-Brasileira, diante desse momento novo que estão vivendo dentro da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, meu abraço de paz e o desejo que nós possamos ser portadores desta grande esperança. Sermos sal da terra e luz do mundo. Nosso povo precisa de uma alegria, de uma esperança que vem de Cristo. E nós somos esta presença. Não compreender que cada igreja presente, ela é chamada a tocar. Nós somos chamados a tocar as feridas do Cristo, sobretudo nos pobres, nos sofredores, nos que estão afastados. Que o nosso povo tenha, assim, a presença, o amor e o carinho da sua igreja. Dom Zanoni, diante de toda a nossa conversa tão especial que nos faz crescer na nossa humanidade, eu gostaria, para encerrar aí a nossa conversa, o senhor nos desse a bênção. Então, pela intercessão de Santa Baquita, de Nossa Senhora Aparecida, não é? A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Dom Zanoni, um abraço também ao povo de Deus aí da Arquidiocese de Feira de Santana. Até mais.